Salve, amigos! Hoje estou trazendo um tema que é recorrente, me persegue, então eu fiz um resumo e um recorte sobre o uso do chicote. Esse tema polêmico que gera muito debate e conflitos, mas antes eu quero fazer uma observação de ordem conceitual e falar de duas maneiras que eu conheço do uso do chicote. E também que eu me baseei na leitura aqui do livro do Hasse. E depois nós podemos fazer um vídeo falando só sobre ele, que é um grande cavaleiro, que teve cavalos olímpicos, etc. E ele fala aqui do uso do chicote. Tá curtindo? Primeiro, inscreva-se no canal, aperte o sininho, faça comentário e compartilha se você curte, porque isso me motiva a estar estudando para trazer conteúdos aqui para a gente fazer esse debate super legal. Olha só, ordem conceitual. Primeira coisa para nós falarmos sobre o que nós estamos olhando, sobre o que nós estamos fazendo aqui, exatamente falando de chicotes. Primeira coisa, não adianta pôr culpa no objeto. Não adianta pôr culpa na ferramenta. Não adianta pôr culpa no chicote. Não é o chicote o culpado pela dor no cavalo. Não é o chicote o responsável. Então nós acabamos caindo numa esparrela, numa linha torta, de uma maneira errada, ao fazer o debate falar: eu odeio o chicote, eu detesto, e nós não conseguimos colocar um recorte e organizar as nossas ideias. Do meu ponto de vista, o chicote não é o responsável da dor, a ferramenta não é responsável pela dor, o estribo não é responsável por machucar o cavalo, o responsável é a pessoa, o responsável é o cavaleiro, o responsável de não saber dançar é o dançarino, não é o chão. Aquela pessoa que não sabe dançar e põe culpa no sapato, aquela pessoa que não sabe dirigir põe culpa no carro, aquele pedreiro que não sabe fazer o muro coloca culpa na espátula. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: as ferramentas não são culpadas. Dito isso, nós podemos falar de técnica e da nossa responsabilidade. Estou bem equilibrado? Estou emocionalmente pronto para fazer um trabalho com cavalos? E estudei aquele gesto, aquela maneira, aquela técnica, aquele método suficiente para fazer aquilo que eu desejo? Não estou tentando fazer algo que eu não posso. Não estou jogando no cavalo a culpa das minhas próprias frustrações. Isso é uma ordem conceitual, um recorte para que nós consigamos falar sobre esse assunto polêmico de uma maneira saudável e potente. Dito isso, eu conheço duas maneiras de se falar sobre o uso do chicote que eu já vi, já fiz também e vejo de maneira recorrente. A primeira é usar o chicote para colocar o cavalo para frente. Colocar o cavalo para correr, para galopar, para trotar. Sempre, ou quase sempre, ou 99,99% das vezes, eu vejo o cavalo ficar tenso, cai adrenalina no sangue dele e, como disse aqui o Hasse, o cavalo tende a fugir daquilo que ele não desconfia, no caso, o chicote. Essa frase coaduna, cozinha aqui na sopa que nós estamos falando sobre a questão do chicote. O cavalo vai correr do objeto e existe a possibilidade dele correr do objeto, atingir aquele ponto de disparar, por exemplo, ou de começar a corcoviar, porque no fundo, como ele foi atacado por alguém que está em cima dele, ele pode querer tirar essa pessoa de cima, porque instintivamente, na memória genética desse cavalo, em cima dele tem um tigre atacando ele. E isso não funciona, isso é péssimo. Então, quando você quer organizar o cavalo, tudo que você menos deseja que esse cavalo tenha no sangue dele é adrenalina e vontade de fugir de você, porque ele fará isso mesmo de maneira desorganizada.
dito isso, e também eu não estou citando aqui aquela pessoa que fica nervosa, perde a paciência e porque o cavalo não fez o que queria, porque ele não conseguiu, bate e descontando a sua raiva no cavalo. Isso eu nem estou colocando aqui na nossa discussão, porque isso é tratamento psicológico, tratamento emocional da pessoa. A pessoa não tem condições de trabalhar com cavalos, nem estou falando sobre isso, tá bom? Por exemplo, o cavalo que vai fazer um salto e ele não salta, ele pode refugar ou ir para o lado, alguma coisa, e ele apanha, ele associa o objeto, a ação, o salto, aquele movimento ao apanhar, no movimento seguinte ele resolve não ir mais. E aí você vai fazer o quê? Vai passar uma serra elétrica no carro? O que você vai fazer? Por quê? Porque você acaba gerando associações ruins. Dito isso, fazendo esse recorte da nossa responsabilidade, você pode, como disse aqui o livro do Rassi, utilizar o chicote como ajuda, como apoio, como maneira de comunicação. O chicote pode ser um modo de comunicação entre o cavaleiro e o cavalo, o que é absolutamente contrário, diferente. Tá certo? E para isso eu preciso chamar a nossa atenção, e aí eu me coloco nesse lugar, e eu gosto de estar nesse lugar, que é o seguinte: domadores, treinadores, nós que domamos cavalos, entregamos o cavalo montado, precisamos ensinar o cavalo a ir para frente sem o uso do chicote. Sem o uso do chicote, conseguir fazer o cavalo fazer todo aquele trabalho dos primeiros estágios da escala de treinamento, como ritmo, descontração e contato, sem o uso do chicote. Ah, mas o cavalo me deu um problema. Bem, isso é outra coisa, isso nós precisamos fazer outros vídeos, discutir sobre isso, fazer cursos para falar esse cavalo com esse tipo de comportamento, como fazê-lo, conseguir adquirir essas 3 escalas, degraus da escala de treinamento, sem a necessidade do uso do chicote. É a nossa responsabilidade de profissional, domadores e treinadores, conseguir fazer o cavalo galopar, entrar na mão certa, sem a espora, sem o chicote. Para quê? Por quê? Por que exatamente você está colocando o chicote nesse estado, nesse lugar? Porque quando o chicote entrar, o cavalo já vai ser mais maduro, já vai ter uma equitação mais madura e você vai poder conseguir, estabelecendo a mesma modo de comunicação com o cavalo, de alívio e pressão, de perna, de utilização bem usada das rédeas, embocadura, sela, equitação, perna, ceder a perna, etc., entrar na perna. Aí você consegue incluir o chicote, a somar a essa comunicação, o que é outra coisa, o que é outro mecanismo. É claro que a palavra chicote é a pior palavra que poderia ter para esse instrumento de trabalho. Mas, novamente, não quero entrar na questão da culpa do objeto. Não é o objeto o culpado por nada. Culpado sou eu que uso mal. Tanto é que eu quero colocar o nome nesse vídeo de o chicote mal com L usado para o mal. Ou seja, descontar as minhas frustrações no cavalo de maneira maldosa. Não utilizar a técnica, não ter acesso a esse tipo de literatura que nos leva a uma compreensão diferente, mais harmoniosa, mais potente, agregadora do método, da ferramenta, do conhecimento. Então é isso. Espero que sirva esse vídeo. Todos os assuntos que forem fomentados, comentários, debates, eu vou trazer em outros vídeos. Então, vídeos que não dão comentários, eu não refaço. Mas vídeos que as pessoas comentam, geram debate, questionam, etc., eu vou fazendo mais vídeos sobre o assunto. Espero que eu tenha colaborado aqui para o canal e para o nosso mundo tão espetacular que é o mundo de comunicação com os cavalos. E, novamente, a procura do bem-estar
dos cavalos e o nosso bem-estar também, tá bom? É isso por hoje. Um beijo grande e até semana que vem. Aliás, até domingo. Domingo já tô com um conteúdo muito massa aqui pra gente. Beijos.